Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Professora Larissa, estou aqui para mais uma aula de ciências, nosso intérprete Natan. Sejam bem-vindos a esta aula. E na aula de hoje nós falaremos sobre a Covid-19. Os objetivos dessa nossa aula: conhecer os sintomas dessa nova doença e os possíveis tratamentos e formas de prevenção. Então vamos começar essa aula conversando sobre esta imagem. Temos aqui 2 testes de Covid. Quais são as formas que se tem hoje para diagnosticar e confirmar essa doença? E se o resultado desse teste der positivo? O que é preciso ser feito? Será que você sabe? Se você ainda tem dúvida com relação a isso, este é o momento de esclarecer todas essas dúvidas. Então, o diagnóstico para essa doença pode ser feito por diversas maneiras. Geralmente, esse diagnóstico começa com uma consulta clínica, uma consulta médica, onde pelos sintomas, pela avaliação dos sintomas, o profissional da saúde já vai identificar se a pessoa está com a doença ou não. Porém, ele vai solicitar outros exames laboratoriais. Esse diagnóstico laboratorial pode ser feito por testes moleculares. E o que são esses testes moleculares? São análises feitas como este exame aqui, onde é coletado a secreção nasal da pessoa, com o objetivo de encontrar neste teste fragmentos do material genético do vírus, confirmando então a doença. Há ainda sorologia, que são exames de sangue, também para detectar a presença ou do vírus ou de anticorpos. E ainda os testes rápidos, que funcionam através de um reagente que fica no interior deste material. E este reagente, quando em contato com o sangue da pessoa, reage mudando de cor, indicando então se a pessoa está com anticorpos, se ela está ali com o vírus ou se ela já teve o vírus, né, e apresenta os anticorpos para a doença. Então, há várias formas de fazer o diagnóstico, tá? E, inclusive, uma delas também é por meio de tomografias, diagnóstico por imagem, na qual se observa, então, o aspecto dos pulmões e é possível também identificar lesões, né, pulmonares causadas pela Covid-19. Então, o mais importante é sempre consultar o médico na presença de sintomas, né? Que aí ele vai solicitar o exame diagnóstico. E quais seriam esses sintomas? Você conhece? Quando que eu ou você, quando que nós somos casos suspeitos para essa doença? Então, agora é sua vez de praticar um pouco, anotando aí no seu material. Vou te dar um tempinho e já retorno aqui para a gente continuar essa conversa.
Então, quando se fala em Covid-19, temos que prestar muita atenção nos sintomas, porque muitos sintomas são similares a outras doenças, como por exemplo uma gripe. Então é preciso muita atenção nesse sentido. A maioria das pessoas sintomáticas apresentam febre, tosse seca, sensação de cansaço, dores que podem acontecer na garganta, na cabeça também é bem comum. Algumas pessoas podem apresentar dificuldades respiratórias e sintomas bem comuns também são a perda de olfato e a perda de paladar. Então, muitos sintomas, como febre, cansaço, dor na cabeça, na garganta, são parecidos com uma gripe. E temos que observar também um fato muito importante, que é algumas pessoas podem inclusive ser assintomáticas, ou seja, mesmo na presença do vírus podem não manifestar sintomas. Então é preciso muito cuidado, para impedir que aconteça a transmissão dessa doença. E aí então, mais uma questão aqui para você praticar. O que devemos fazer então em casos de suspeita de Covid? Caso você, alguém da sua família, algum conhecido apresente sintomas e não tenha certeza se é Covid, o que deve ser feito? Quais são as atitudes que essa pessoa precisa tomar? Então, anota aí e nós já voltamos para corrigir juntos. E então, em caso de suspeita de Covid, o que a pessoa deve ou não deve fazer? Primeiro ponto que devemos ter bem claro em mente. Em caso de sintomas, mesmo que a pessoa não tenha o diagnóstico, mesmo que ela não saiba ainda se é Covid ou se é só um resfriado, uma gripe, é importantíssimo que ela fique em isolamento, ou seja, ela se isole das demais pessoas, da sua família, do seu convívio. Por quê? Para impedir que a doença seja transmitida aos demais. No caso de sintomas leves, como dores na cabeça, um pouco de cansaço, dores no corpo, talvez a perda de paladar e olfato, a pessoa com esses sintomas leves pode ficar em isolamento em casa, fazendo repouso, não forçar muito o organismo, neste momento, se hidratar bem e ter uma boa alimentação. É importante, se ela puder,
né, realizar uma consulta médica para fazer uma avaliação, uma tomografia, e aí o médico também pode prescrever medicamentos para ajudar nos sintomas, tá? Existem ainda ouvidorias, números aqui no nosso estado do Paraná que a gente pode ligar para esclarecer dúvidas a respeito da doença, tá? Então, esse atendimento ele vai orientar a população, vai esclarecer dúvidas, vai ajudar, né, nesse sentido aí. E se os sintomas forem piorando, é importante não demorar para buscar ajuda, né, o atendimento médico, tá? E claro, fundamental lembrar sempre disso, não se automedicar. A automedicação pode trazer vários problemas para a saúde, tá? Então, não devemos nos automedicar, tomar o medicamento que o vizinho falou que é bom, né? Que o parente tomou e foi bom para ele. Cada corpo é único, cada pessoa precisa de um diagnóstico médico e de uma prescrição médica, tá? Então, não se automedicar. E por falar em medicação, temos mais uma questão aqui para você. Qual é o tratamento para a Covid-19? Já existe um medicamento eficaz mesmo contra essa doença? Anota aí no seu material as respostas e nós já voltamos. E então, o que você respondeu aí no seu material? Tenho certeza que você lembrou até de nomes de medicamentos que a gente ouve falar muito, né, por aí, mas atenção, muita atenção, ainda não há nenhuma medicação que tenha eficácia comprovada contra o vírus.
É isso mesmo que você ouviu. A ciência ainda não comprovou eficácia contra o vírus de nenhum medicamento. O que temos hoje são tentativas, são métodos, medicamentos que são testados e que alguns dão certo, trazem resultados positivos, outros não dão tão certo e trazem resultados negativos, tá? Então são tentativas e é muito importante você entender que as medicações que hoje são usadas no tratamento da Covid, muitas delas servem para amenizar os sintomas, tá? Mas não que consigam combater, destruir o vírus. Na maioria das doenças virais, quem consegue combater o vírus são as nossas próprias células de defesa, o nosso sistema imunitário, tá? Então, até o momento, ainda não há nenhuma medicação com eficácia contra o vírus da Covid-19. Então, precisamos estar atentos às orientações dos especialistas, dos médicos, que são eles, né, que vão saber orientar, saber prescrever uma medicação para o quadro clínico daquela pessoa, tá? Então, sempre acatar as orientações dos infectologistas e não o que a gente ouve por aí ou o que a gente lê em qualquer fonte da internet, né? Porque isso pode ser prejudicial à nossa saúde. E mais uma questão aqui para você praticar, que diz o seguinte: quais são as formas de prevenção para essa doença? Que atitudes devemos pôr em prática para evitar a sua transmissão? Essa é fácil, não é? Vamos ver se você lembra de todas as medidas de prevenção. Então, anota aí e nós já retornamos.
E então, quais são as medidas de prevenção contra a Covid-19? Vamos ver se você lembrou de todas elas? Alguns cuidados são fundamentais para evitar a transmissão dessa doença, como, por exemplo, a higienização das mãos com água, com sabão, o uso correto de máscaras, tá? Cobrindo todas as vias respiratórias, então o nariz todo, a boca toda, não adianta máscara no pescoço, né? Ao retirar a máscara sempre pelos elásticos, sem contato com ela, onde as secreções estão. E essa troca de máscara também, né? Deve ser periódica, tá? A máscara não pode ficar úmida. Álcool em gel. Tá? Então, em momentos que você não consegue lavar a mão, né, utilizar o álcool em gel. E principalmente, não ficar em locais fechados, tumultuados, com aglomerações de pessoas, pois esta é uma doença, como a gente já viu, que é de transmissão pelo ar. Então, se tiver um infectado num lugar tumultuado, é o suficiente para transmitir o vírus a outras pessoas. E, infelizmente, há pessoas que não conseguem ter uma boa resposta imunológica contra o vírus. Então, é fundamental manter esses cuidados pensando não só em si, mas pensando também no próximo. E uma outra ferramenta que nós já temos disponível, que é uma arma poderosa contra essa doença, é a vacina. A vacina é uma forma de complementar a nossa imunidade, estimulando o nosso corpo a produzir os anticorpos contra o coronavírus. Então, quando chegar a sua vez, quando chegar a vez dos seus familiares, vacina sim. Não tem que pensar, não tem que ter medo, a vacina é segura, é eficaz, ela protege a pessoa, protege toda a sociedade e, né, vacinas salvam vidas. Então, chegamos ao fim dessa aula e a nossa retomada. Nós falamos então sobre os sintomas dessa doença, sobre as possíveis formas de tratamento, a prevenção e, para finalizar, lembre sempre, prevenir é sempre mais fácil, mais barato, mais seguro do que remediar. Orientações de prevenção, né? Sempre pensar aí que ao prevenir, ao se prevenir, você não está cuidando apenas de você, mas você está cuidando de todos ao seu redor. Agradeço a sua atenção e até breve.